1 Coríntios. Paulo escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Corinto a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham aparecido na igreja. O próprio Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade. Isso você vai encontrar em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Havia problema a respeito da doutrina e da vida cristã. A igreja tinha se dividido em vários grupos. E Paulo procura levá-los a resolverem as suas diferenças e a voltarem a ser unidos, como uma igreja de Cristo deve ser. Os cristãos de Corinto haviam escrito a Paulo pedindo a sua opinião sobre vários assuntos. E do capítulo 7 em diante, Paulo diz o que pensa a respeito desses assuntos. Uma das questões mais discutida era a respeito dos dons do Espírito Santo, assunto tratado nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Uma das passagens mais conhecidas do livro, o capítulo 15, apresenta com clareza a doutrina da ressurreição, além das questões a respeito das doutrinas. Paulo se preocupa também com a oferta que ele está recolhendo para levar aos cristãos necessitados da Judéia. O apóstolo termina a carta com saudações pessoais. Conteúdo do livro de Corinto. Grupo na igreja. Você vai encontrar no capítulo 1, do versículo 10 ao capítulo 4, até o versículo 21. Imoralidade na igreja. Se encontra no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Processo contra irmãos na fé. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. O uso do corpo, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Conselhos sobre o casamento, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40. Relacionamento entre cristãos e pagãos, capítulo 8 até o capítulo 11 e versículo 1. 2 problemas na igreja, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 34. As mulheres na igreja, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 16. A ceia do Senhor está no capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Os dons do Espírito Santo está no capítulo 12 até o capítulo 14 e até o versículo 40. A ressurreição de Cristo e dos que creem nele, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58. A oferta para os cristãos necessitados na Judéia, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Saudações e palavras finais, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 24. Amém? Continue ligadinho.